E Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos estão lutando contra uma grande tempestade. E quando eles veem a Jesus andando sobre as águas, eles gritam, porque eles pensam que é um fantasma. Mas Jesus disse para ele: não tem mais, sou eu. Aí Pedro toma a palavra de Jesus: se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Sabe por que Pedro falou aquilo, querido? Porque ele sabia que só Jesus tinha poder de mandar ele andar sobre as águas. Só Jesus tinha poder para dizer que ele podia andar sobre as águas. Aí Jesus diz: então vem, Pedro, vem. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas. E chega a determinado ponto, a Bíblia diz que Pedro começa a olhar para o vento, para a tempestade, e ele começa a afundar. E ele pede por socorro, grita por Jesus. Jesus corre, estende a mão, toma ele nas suas mãos e ambos chegam no barco. Há momentos da nossa vida assim também, querido. A nossa vida, na verdade, é uma luta constante. Dia por dia estamos tentando matar o velho homem. Dia por dia estamos tentando afogar a velha mulher. Mas parece que ele sabe nadar muito bem. Muitas das vezes ele quer afogar o velho homem. Mas é nesses momentos que parece que estamos afundando, é nesse momento que conseguimos contemplar a mão de Jesus para nos ajudar. Ele te estende a mão aqui nessa noite. Ele te estende a mão aqui nessa noite. Oh, aleluia! E vai te fazer andar sobre as águas. Se você crer, glorifica Ele nessa noite. Espírito Santo. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar vocês cantando, se o sol se pôr, se o sol se pôr. Isso
Às vezes, por obedecermos a voz de Deus, às vezes, por obedecermos a voz de Deus, nós vamos ser levados para o meio de uma tempestade. Talvez você não vai entender o vento, talvez você não vai entender a tempestade, talvez você não vai entender por que Jesus me mandou aqui, se ele sabia que ia ter tempestade. Mas você vai entender. Jesus vai fazer você entender quando ele te tomar pela mão, aleluia, e te fazer andar sobre as águas. Porque ele tem poder para acalmar a tempestade, porque ele tem poder para dar ordem ao vento e ele cessar. Porque temos nessa noite, porque temos nessa noite, jovem, porque temos nessa noite, igreja minha, se eu sou Deus que acalma o vento, se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Aleluia. Eu senti de contar algo aqui nessa noite, querido. Um dia eu recebi um convite para pregar em uma das congregações lá do setor de Capinzal. E eu estava muito desanimado porque eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. E eu perguntava a Deus: Deus, onde estão as tuas promessas? Aonde estão todas aquelas promessas que tu usaste os teus filhos, os teus profetas para falar comigo? Eu estava sem entender muitas das coisas na minha vida. Eu disse: mas mesmo assim eu vou para a igreja, mesmo assim eu vou pregar a tua palavra.
E quando eu cheguei em casa ali, tomei o banho bem rápido, porque eu saí às 6 do serviço, e às 7h15 o irmão ia estar lá me esperando para eu subir até aquela igreja. E quando eu tomei banho, fui para o quarto, coloquei a roupa, e quando estou colocando o sapato do lado da cama, alguém bate na minha porta. E eu fui lá, abri a janela, olhei pela janela. Era uma moça, aproximadamente uns 25 anos de idade, com umas roupas meia velha, parecendo uma mendiga. E eu abri aquela porta e perguntei para ela o que ela queria. E ela disse: eu fiquei sabendo que você mora aqui nessa casa, e eu fui algumas vezes, eu assisti algumas mensagens que você pregou. E ela disse para mim: eu passei hoje aqui, por volta de meio-dia eu bati, mas não tinha ninguém em casa, porque eu saí de casa decidida que eu ia tirar a minha própria vida. Ela olhou nos meus olhos e disse: eu sou usuário de crack. Eu já tentei deixar, mas eu não consigo. Eu tenho 2 filhinhas. E quando eu fui me matar, quando eu fui tirar a minha vida, eu lembrei das minhas 2 filhas. E uma voz dizia para mim que eu tinha que encostar aqui para falar com você. Naquele momento, querido, eu vi a voz do Espírito Santo falando comigo. Eu vi a voz do Espírito Santo falando comigo: tu ainda tens dúvida que eu sou contigo? Tu ainda tens dúvida das promessas que eu tenho contigo? Eu trouxe ela aqui porque eu quero exatamente para você fazer isso. Eu quero exatamente que você leve a minha palavra. E naquela noite eu coloquei a mão sobre a cabeça daquela mulher e orei com toda a autoridade. E eu disse para Jesus: Jesus, eu nunca mais vou falar isso, Jesus. Eu nunca mais vou pensar em desistir. Aleluia, eu nunca mais vou pensar em voltar atrás. Ei, jovem, o Senhor te chama nessa noite para um compromisso maior com Ele. Aleluia. Estamos perdendo para o inimigo, irmãos. O inimigo tem roubado pessoas da nossa família, amigos nossos que estão próximos de nós. O inimigo está levando pelo nosso comodismo. Mas Jesus Cristo nessa noite, aleluia, vai levantar uma geração, porque chegou o tempo. Que não chegou o tempo, jovem, de Deus se levantar. Deus quer marcar a tua vida. Sinta o Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Estamos, Senhor, com o coração alegre, porque estamos em festa, Pai. Aleluia! Oh, querido Espírito Santo, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida no propósito em te adorar, Senhor, em buscar do Senhor nessa noite um renovo para nossas vidas, Pai. Senhor, de alegria, de paz, de união, ó Pai, sair daqui transformado, sair daqui, Senhor, liberto pelo poder do teu sangue, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, fala com a tua igreja, Pai. Oh, Paizinho querido, assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ensina-me, Jesus, a te adorar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Queria, querido, aproveitar que você está em pé, abrir a tua Bíblia comigo, o livro de João, capítulo de número 4 e versículo de número 31 a seguir. Livro de João, capítulo 4 e versículo 31 a seguir. Desde já aqui, quero agradecer em primeiro lugar a Deus por mais esta oportunidade, agradecer o convite na pessoa da irmã Samara, a toda a juventude abençoada por Deus. Que Deus abençoe e retribua ricamente as vossas vidas. Queremos agradecer também ao presbítero irmão Valdomir, a sua esposa, esse casal a qual Deus tem colocado ao nosso lado, tem nos ajudado. Que Deus possa lhes abençoar ricamente, ao pastor desta igreja. E também, queridos, não posso esquecer aqui do irmão José, irmã Regina, esta família abençoada qual nós passamos ali na sua casa esses dias. Nos trataram como reis, estamos sem palavras para agradecer. Que Deus possa sim recompensá-los ricamente, amém? Os irmãos acharam a palavra de Deus? Livro de João, capítulo 4 e versículo 31 a seguir, que diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, dizendo: Ele disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam àquela mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Os irmãos podem assentar adorando ao Senhor. Aleluia. Querido, antes nós estivemos ali ministrando e nós falamos um pouquinho sobre a história desta mulher samaritana. Uma mulher a qual vinha enfrentando uma grande dificuldade sobre a sua vida, vivendo uma vida deturbada pelo pecado,
uma vida longe da presença de Deus. Mas diz-nos a Bíblia Sagrada que um dia Deus marcou um encontro com aquela mulher à beira de um poço. E aquela mulher, chegando até aquele poço, se deparou com alguém que viria para mudar, para revolucionar a sua vida, para fazer aquilo que ninguém jamais poderia fazer para consigo, para fazer aquilo a qual muitos olharam para ela e disseram: essa daí está perdida, essa daí não tem mais jeito, essa daí é uma depravada, essa daí não tem mais o que se fazer. Mas Jesus, naquele momento, viu naquela mulher uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de mudar a história da sua vida e, através desta mulher, alcançar muitas outras pessoas aos pés do Senhor. Aleluia. Aquela mulher então estava à beira do poço. Jesus fala com ela. Jesus evangeliza aquela mulher e diz: olha, eu posso te oferecer algo que esta fonte a qual você veio buscar água não pode te oferecer. Eu posso te oferecer uma água viva da qual você nunca mais terá sede. Algo que se fará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero te oferecer algo nesta oportunidade, mulher, a qual jamais antes você viu ou encontrou sobre a tua vida. Algo que transformará totalmente o teu caráter. Aquela mulher, naquele diálogo com Jesus, ela pede então: Jesus, me dá desta água. E naquele momento Jesus oferece aquela água viva àquela mulher. Jesus oferece aquela água através da sua palavra, a qual penetrou no seu coração. E Jesus disse para aquela mulher: olha, Deus está procurando nesses últimos dias verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É chegado o tempo, é chegado o momento a qual os olhos de Deus estão à procura de verdadeiros adoradores. Aquela mulher olha para Jesus e diz: Jesus, certamente quando vier aquele a qual tem sido prometido a nós, quando vier o Messias, aquele que será o Cristo, Ele nos revelará todas essas coisas. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, sou eu mesmo quem fala contigo. Ela não havia reconhecido, mas Jesus se revelou para a sua vida. Naquele momento, os discípulos de Jesus que tinham ido comprar comida chegam e veem Jesus conversando com aquela mulher. E sem entender o porquê Jesus estava sozinho, conversando com uma mulher ainda samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eles ficam sem entender. Aleluia, aquela mulher se retira de diante de Jesus ao ver os discípulos chegar. E quando aquela mulher se retira, ela vai até a sua vila, até a sua cidade, e começa a pregoar dizendo: olha, vinde, aleluia, vinde até o poço de Jacó, porque lá tem alguém que falou de coisas que ninguém sabia da minha vida, alguém que penetrou no profundo do meu coração e me fez entender que eu precisava de uma água viva, de uma mudança sobre a minha vida. Venham todos e contemplai, porventura não é este aquele que foi prometido, o Cristo que foi enviado para nos salvar. Aleluia. Enquanto aquela mulher fazia aquele convite, os discípulos de Jesus chegam com a comida e dizem para Jesus: Jesus, come. Mas Jesus naquele momento olha para seus discípulos e diz: olha, uma comida tenho para comer, a qual vocês ainda não conhecem. Os discípulos olham um para o outro, aleluia, e indagam entre si: será que alguém veio trazer comida para o mestre? Será que alguém trouxe alimento para que ele viesse comer? Jesus naquele momento, conhecendo o seu pensamento e o seu coração, disse: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento,
aleluia, não é só esse que pode satisfazer a carne, não, mas o meu alimento maior é fazer a vontade daquele que me enviou a apregoar, a levar a paz sobre os corações. Aleluia. Deixa eu parar aqui para dizer a primeira verdade a qual Deus fala ao meu coração para a tua vida. Observe, querido, que naquele momento já era passado do meio-dia. Jesus já deveria estar com muita fome, com a necessidade de se alimentar, pois Jesus estava sentado ali descansando, cansado do caminho. Mas naquele momento o alimento estava ali para Jesus comer. Mas Jesus não aceita aquele alimento, aleluia, porque havia uma prioridade sobre a sua vida, algo maior do que aquele alimento que estava sendo lhe oferecido, aleluia, existe algo muito maior a ser realizado. Jesus não podia aceitar daquele alimento naquele momento, porque Jesus estava contemplando as almas que estavam vindo ao seu encontro, e ele disse: é esta a minha comida, é este o meu alimento diante de Deus. Sabe o que Jesus nos ensina através disso? Que muitas das vezes, queridos, nos depararemos com muitos pratos à nossa frente.